O Presidente da República chamou o Ministro das Relações Exteriores para, em Conselho de Ministros, dizer como está a comunidade angolana residente na China. São mais de 300 estudantes espalhados em várias cidades. Deste número, cerca de 50 estão na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. Mas há também angolanos em outras cidades do gigante asiático e em negócios, como em Guangzhou e Macau. E qual é o ponto de situação nesta altura, Sr. Ministro? As informações que temos até momentos continua válida a constatação de que nenhum angolano foi afetado ou infectado pelo coronavírus. Estão todos a seguir as instruções das autoridades chinesas no âmbito da quarentena que foi decretada, particularmente na cidade de Wuhan, e estão também a ser assegurados os apoios, nomeadamente o apoio logístico, já que há grandes restrições em termos de movimentação. Afinal, não é ainda prudente que os cidadãos angolanos, residentes sobretudo na cidade de Wuhan, regressem ao país. O aviso é das autoridades chinesas. De acordo com as informações, o período de quarentena que está a ser observado deverá terminar no período entre 1 e 5 de fevereiro, isto é, na próxima semana. E as autoridades chinesas desaconselham qualquer evacuação antes desse período, salvo para aqueles países que quiserem assumir a sua responsabilidade. O governo não descarta a possibilidade dos cidadãos angolanos regressarem ao país, caso a epidemia persista. Há países que só têm um número ínfimo de cidadãos e, nesse caso, qualquer operação de evacuação será mais lógica se for feito em coordenação com outros países nas mesmas situações. Evolução da expansão da infecção por coronavírus foi um dos destaques da primeira sessão ordinária do Conselho de Ministros. O Presidente da República orientou já o reforço das medidas preventivas nas zonas fronteiriças. Temos entre elas, em primeiro lugar, o controle a nível das fronteiras, que foi reforçado por Sua Excelência o Presidente da República no sentido de as medidas não serem só tomadas a nível do aeroporto internacional, mas também todas as fronteiras, tanto marítimas, terrestres, como as fronteiras aéreas. Foi criada uma comissão multissectorial integrada pelos órgãos de defesa e segurança, Ministérios das Relações Exteriores, do Comércio, da Comunicação Social, dos Transportes e do Governo da província de Luanda, que está a trabalhar no reforço das medidas de vigilância epidemiológica. E o Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças divulga que pode haver casos não reconhecidos no continente. Em Moçambique estão suspensos os vistos para a China. Há cada vez mais casos confirmados do novo coronavírus, ou seja, cerca de 6.000 segundo as autoridades chinesas. E o medo da contaminação está a aumentar em todo o mundo. O mais recente balanço dá conta de 132 mortos, todos na China. E há registros, porém, de infecções em vários países, incluindo uma dezena na Ásia, nos Estados Unidos, na Austrália e em França também foram verificados casos. Na Alemanha, o número subiu para 4. No continente africano, ainda não há infecções confirmadas, mas aumentam as medidas de controle e prevenção, sobretudo nos aeroportos. Moçambique suspendeu a emissão de vistos para a China devido ao alastrar do coronavírus. Na Costa do Marfim, Etiópia e Quénia, as autoridades relataram casos suspeitos nos últimos dias. O diretor do Centro Africano para o Controle e Prevenção de Doença, John Nkengagonzo, considera que pode ser apenas uma questão de tempo até se confirmarem as primeiras infecções. Em conferência de imprensa em Addis Abeba, o diretor do Centro Africano para o Controle e Prevenção de Doenças anunciou que foi acionado um centro de operações de emergência, uma estrutura de gestão da epidemia no continente africano. Nkengagonzo anunciou que o centro intensificará a vigilância nos aeroportos, o apoio aos laboratórios e o tratamento de pacientes no continente. E chegaram a Tóquio os primeiros cidadãos japoneses resgatados de Wuhan.
Os 206 passageiros estavam retidos na cidade chinesa para evitar o contágio do Japão pelo coronavírus. 4 pessoas foram encaminhadas para o hospital por apresentarem sintomas da gripe. Outras 240 pessoas de nacionalidade norte-americana foram resgatadas via aérea por um avião dos Estados Unidos. Esta quarta-feira parte o primeiro de 2 voos organizados pela Comissão Europeia. 250 franceses voltam a casa no primeiro e outra centena de cidadãos europeus têm regresso marcado ainda esta semana. A comunidade internacional tenta dar uma resposta à transmissão do vírus, que já matou mais de 130 pessoas na China. Tanto em França como na Alemanha, há 4 casos de infecções registados. Após uma primeira recusa de ajuda internacional, a China vai permitir que uma equipa de especialistas coordenada pela Organização Mundial da Saúde visite o país para analisar o vírus. Até ao momento, apesar dos milhares de casos detectados, fica de parte a declaração de estado de emergência internacional. Sobre a doença, apenas alguns detalhes são conhecidos. As primeiras vítimas eram sobretudo idosos que já apresentavam problemas respiratórios, mas pouco se sabe sobre as mortes mais recentes. Entretanto, em Wuhan, 2 hospitais são construídos em tempo recorde para garantir que não haja atrasos e as férias de Ano Novo foram canceladas. A China luta contra o tempo e muitos trabalhadores fazem horas extraordinárias de forma a cobrir as necessidades de equipamentos médicos espoletadas pela crise.